E aí pessoal, tudo bem? Dando sequência então na nossa última aula, vamos criar as nossas primeiras visualizações aqui no Power BI. Para isso, caso tu tenha chegado aqui nesse vídeo sem ter acompanhado a nossa última aula, tu vai precisar carregar uma base de dados aqui para o Power BI para conseguir acompanhar conosco. Se tu quiser utilizar a mesma que a gente, basta tu conferir o nosso último vídeo que eu estou deixando relacionado aqui, ou simplesmente abrir o Excel aí e criar uma planilha como essa nossa aqui, com os mesmos dados, ou ao menos dados similares, com essas 3 colunas. Pode dar um pause no vídeo aí, copiar essas informações, salvar isso numa planilha Excel e então carregar para o Power BI. Fazendo isso, como resultado, tu vai ter aqui essas 3 variáveis à disposição no menu Campos. Conforme a gente viu na última aula, aí, aquele dashboard um pouco mais complexo, a gente tem várias opções aqui no Power BI. Tá? A gente vai ter vários tipos de visualizações diferentes, várias configurações que a gente pode fazer em cada uma dessas visualizações, os filtros, podemos criar novas medidas, podemos utilizar também lá o Power Query para fazer outras edições nas nossas bases de dados e assim por diante. Então, a ideia agora aqui, tá? Como são as primeiras visualizações que a gente vai criar, é algo bem simples para que todos possam acompanhar, para não gerar nenhum tipo de dúvida, nenhuma complexidade maior, e para vocês verem também que de maneira bem simples vocês já conseguem extrair resultado aqui do Power BI. Então nessa aula a gente ainda não vai se preocupar com o acabamento, com o layout e a beleza aqui do dashboard. E na próxima sim a gente volta aqui para ele para realizar os ajustes, ajustar a disposição dos gráficos, as cores, a clareza das informações e a objetividade. Assim a gente já vai deixar esse dashboard aí com um acabamento bem mais interessante, bem mais definitivo, de maneira que a gente vai conseguir inclusive passar ele adiante para outras pessoas que vão poder consumir essas informações, ou ainda vamos utilizar ele em relatórios, de maneira que a gente possa fazer entregas finais com ele. Para começar, então, vamos imaginar aí que a gente quer saber dessa nossa relação aqui, quem são os alunos que foram aprovados e quais foram os reprovados. Então, para isso, eu só vou clicar aqui sobre a variável nome, vou pegar ela aqui, ó, e vou arrastar. Com isso, eu tenho uma relação aqui com esses nomes. Eu vou ocultar aqui os outros itens, só para ficar mais fácil da gente visualizar. Agora aqui, eu tenho todos os nomes que a gente tem na nossa base de dados. E eu quero saber quem foi aprovado ou reprovado. Então eu vou colocar junto aqui, mas eu quero nesse momento aqui ver só quem foi aprovado. Então eu preciso fazer um filtro. Aqui no Power BI eu vou ter então o menu filtros aqui, onde eu vou poder vir aqui, aprovado, seleciono aprovado aqui e digo que eu quero só quem está com a opção sim. Então a gente pode ver que já refletiu na nossa tabela e agora a gente tem uma visualização só dos aprovados. Está um pouco pequeno aqui, né? Então vamos aumentar um pouco. A gente vem aqui na opção visualizações. E aqui a gente tem, então, os valores que a gente inseriu nessa nossa primeira visualização. Apesar de ser uma tabela, só aqui já é uma visualização. Como vocês podem ver aqui, tá, o itemzinho da tabela está marcado. E vindo neste item aqui de um rolo de pintar, aí, a gente vai ter as opções de formatação, ok? Então, clicando aqui, eu vou ter vários itens, vocês podem navegar por eles com mais calma. Ao longo das aulas a gente vai abordando com mais calma outras opções também, tá? Nesse momento eu quero mexer nos valores. Eu poderia alterar as cores e tudo mais, mas eu só quero agora aqui, ó, deixar um pouco maior. Então aqui está a fonte que a gente está utilizando e aqui o tamanho. Vamos aumentar um pouco para facilitar essa nossa visualização. Com a opção de tamanho de texto 13. Ok, agora eu tenho uma relação aqui bem simples, tá? De quem foi aprovado. E eu poderia saber, né, desses aprovados aqui, qual a nota média de quem foi aprovado. Vamos ver como é que a gente faria isso. Então agora eu vou criar mais uma visualização, agora com a nota. Então inserir aqui, vocês podem ver que o Power BI já me deu uma sugestão aqui, né, de um gráfico de barras. No momento não é o que eu quero, então eu vou vir aqui em visualizações e vou alterar isso. Não quero ver esse gráfico de barras que ele me sugeriu, eu quero só saber um valor absoluto, né, que é a média das notas. Então eu vou vir aqui, ó, nesta opção, cartão, vou clicar sobre ela. E a gente passou a ter um valor agora aqui, né, valor 66. O que significa esse 66, né, da onde saiu? Vamos ver aqui nos campos ó, da visualização. Clicando aqui, eu vou ter vários detalhes e a opção que está marcada é soma. Ou seja, o Power BI está consultando a nossa base, a coluna nota, e somando todos os valores que existem na nota. Aqui nos filtros a gente não tem nenhum filtro aplicado. Aquele filtro que a gente fez anteriormente foi na outra visualização, então ele não refletiu aqui. Se nós tivéssemos incluído ele na opção filtros de página, essa que tem aqui embaixo, aí sim o filtro estaria valendo para todas as visualizações que a gente estivesse criando dentro desta página, certo? Mas isso a gente vai aos poucos aí detalhando melhor para vocês, ok? Então, né, eu falei que a gente queria conferir o valor médio dessas notas
de quem foi aprovado. Então, o que eu preciso fazer? Trocar aqui de soma para média. Agora eu já tenho um valor médio, só que esse é o valor médio de toda a turma, né? Independente da situação. Então eu tenho que colocar um filtro aqui. Mas, vocês podem ver que eu não tenho a opção aqui de filtrar só por quem está aprovado, porque eu só estou utilizando como campo aqui, né, como valor, campo nota. O que eu preciso fazer? Venho aqui em aprovado, seleciono e arrasto para um filtro do visual, que é um filtro nesta única visualização aqui. E vou dizer aqui que eu quero só quem é sim. Agora, eu já consigo saber que das pessoas aprovadas, a média dentre estas aqui de nota é 7,5. Então, se a gente quisesse fazer a mesma coisa agora para quem não foi aprovado, poderíamos repetir o processo ou simplesmente aqui, selecionamos um visual, tecla Ctrl e clicamos no outro. E agora os dois estão selecionados. Então, eu posso agora dar um Ctrl C aqui no teclado e um Ctrl V na sequência. E foi tudo replicado. Vamos só redimensionar eles aqui. Aqui ao lado, para ficar do mesmo tamanho, já que eu mexi depois. Certo, redimensionamos. E agora eu quero mudar, né? Eu não quero mais quem está aprovado. Eu quero quem foi reprovado. Então, agora minha lista aqui é não. E a mesma coisa, a mesma alteração, eu vou fazer aqui na média. Quem reprovou, a nota média foi 3,5. Como nessa tabela todo mundo está como não e nessa todo mundo como sim, eu posso inclusive tirar essa informação se eu quiser, né? Então eu posso vir aqui, visualizações, e dizer que eu não quero mais saber quem está aprovado ou quem não está. Só vou ter os nomes, eu poderia colocar um título, por exemplo, aqui, né, dizendo que esses são os alunos reprovados. E eu posso fazer a mesma coisa aqui na tabela de cima. A média não muda nada, né? E também a visualização não muda porque eu continuo tendo filtro. Então eu tirei da visualização o campo aprovado, mas eu continuo utilizando no meu filtro esse campo. Dando sequência, então, vamos criar agora um gráfico que nos mostre todos esses alunos e a respectiva nota de cada um. Vamos ver como a gente faria isso. Vamos aqui diminuir e voltar aos campos. E agora eu quero criar um novo visual, então, que me diga todos os alunos. E além de todos os alunos, eu quero saber a nota desses alunos. Então, né, ele nos mostrou aquela tabelinha básica aqui. Vamos já aumentar um pouco aqui essa visualização e vamos alterar para um gráfico de linhas. Deixa eu ajustar aqui. Eu tenho um gráfico aí nos mostrando a nota de cada aluno e o nome desse aluno. Ele está nos mostrando aqui em ordem decrescente, né? Vamos clicar aqui em cima, então, ó. A gente vai ter sempre algumas opções do visual em questão que a gente tem. A gente poderia alterar para não considerar a classificação por nota e sim pelo nome, mas no caso aqui a gente só quer alterar de decrescente para crescente. Então agora aqui a gente tem ali o Bruno, o João com nota 2, passando o mouse a gente vai ter essa informação detalhada. A gente vai ter aqui a Júlia com nota 5, até chegando lá em cima o Carlos com nota 9. Eu consigo ver a nota de cada pessoa, mas está um pouco ruim de enxergar essa nota, né, só batendo o olho. E também eu não consigo saber ainda se a pessoa foi aprovada ou não só olhando para esse gráfico. Então vamos melhorar ele um pouco mais aqui. Vamos adicionar uma legenda aqui a esse gráfico. E qual é essa legenda? Se a pessoa foi aprovada ou não. Então simplesmente arrastando aqui o aprovado para dentro da legenda, agora eu já tenho essa separação, né, que me diz com azul fraco aqui a pessoa não foi aprovada. Então essa linha azul fraco são as pessoas que não foram aprovadas e a linha azul forte aqui são as pessoas aprovadas. Eu poderia mudar essas cores, ok? Todas aquelas configurações de formato aqui poderiam ser aplicadas de maneira a deixar aí o meu gráfico cada vez mais visual, mais interessante e mais profissional. Vamos minimizar aqui para ver como é que está em tamanho um pouco maior. Mas vamos dar uma conferida lá no formato, se de repente a gente consegue melhorar um pouco mais. Vamos ver aqui os rótulos dos dados, ó. A gente pode ver que está desabilitado. Vamos incluir e agora a gente consegue saber, né, em cada um dos pontos a nota em específico, sem precisar olhar aqui para o eixo, né? Já facilita um pouco, deixa um pouco mais poluído a tela, mas como no caso a gente tem bem pouca informação, e podemos inclusive aqui também dar uma aumentada nesse texto, né? Alterar a fonte aqui. Vocês podem ver que temos várias opções de fonte. Vou colocar aqui uma em negrito, deixar um pouco mais forte os valores. Ok, vocês podem ver que a gente teria várias opções aqui de formatação. Como a gente está trabalhando com bem pouca informação, fica fácil de visualizar, mas imaginem, né, que estejamos falando aí de uma turma com 100 alunos ou uma análise mais complexa com 1000 pessoas, enfim. Seria interessante a gente ver alguns dados de maneira mais macro. Então, o que a gente poderia querer saber, por exemplo, aqui? A quantidade de pessoas que reprovou e que aprovou. De maneira bem simples. O que a gente pode fazer? Então, a gente vem aqui na coluna aprovado, vamos arrastar para cá.
E ele está me dizendo, né, não e sim, essas são as opções que a gente tem, mas a gente quer um visual aqui. Vamos ver, de repente, aqui um gráfico de barras. E não está nos mostrando nada. Apesar de ser muito simples de utilizar o Power BI, tu tem que informar o que tu quer saber da maneira correta. Se tu simplesmente, às vezes, arrastar algumas informações pensando que está fazendo algo, dependendo do que o Power BI está entendendo, não vai acontecer exatamente o que tu quer. Vocês podem ver aqui que o eixo está como aprovado. Só que eu não tenho nenhum valor de legenda, nem nenhum valor numérico aí a ser exibido para que um gráfico de barras tenha sentido. Então o que eu tenho que fazer? Eu quero saber quem foi aprovado, mas eu quero a quantidade desses aprovados. Então eu venho aqui e repito a informação aprovado no valor. E agora, por consequência, eu tenho a opção não e a opção sim e a contagem de cada uma. No caso, como os dois são iguais, eu tenho 6 em cada uma delas. E já detalhando um pouco mais aqui o Power BI, né, como ele é interativo, se eu vir aqui e clicar na Amanda, todas as visualizações que a gente está vendo vão ser filtradas com base na pessoa Amanda, na linha Amanda que a gente selecionou agora. Então eu sei que a nota da Amanda foi 6, aqui ele nos mostra a média como 6, porque eu só tenho uma pessoa selecionada, então a nota que está aparecendo é a nota da pessoa. Isso reflete aqui nesse gráfico também, nota 6. E aqui na visualização dos aprovados, eu tenho destacado que a Amanda ela aparece uma vez nessa contagem, na opção sim, por isso que 1 está realçado aqui. Então, a gente pode clicar de novo em Amanda aqui e tirar os filtros. E eu poderia ainda visualizar isso de outra forma. Por exemplo, nesse caso aqui, talvez seja interessante um gráfico de pizza aqui, para vocês já perceberem. Eu acabei de cometer um erro aqui. Eu estava com a minha tabela selecionada e cliquei sobre o gráfico. Por isso ele alterou a visualização da tabela, que não é o que eu queria. Eu posso simplesmente dar um Ctrl Z e agora eu seleciono o gráfico que eu quero e esse é o gráfico de pizza que eu quero visualizar. Vamos diminuir aqui um pouco. Tirar aqui e aqui. E agora eu posso ver aqui, né, num gráfico de pizza bem simples, que está dividido ao meio, 50% para o não e 50% por sim, 6 observações em cada legenda que eu tenho aqui. Bom, pessoal, nosso vídeo já está se alongando um pouco aí, né, essa aula ficando um pouco extensa, claro, como esse nosso primeiro contato com a ferramenta aqui, né, a gente já conseguiu fazer algumas coisas bem interessantes, mas para finalizar, vamos utilizar mais uma opção bem interessante aqui do Power BI, que é colocar um filtro aqui no próprio visual. Vamos supor que a gente quisesse aqui acompanhar os dados com base nas notas. Fazer um filtro só de notas. O que a gente pode fazer? A gente vem aqui nos campos, pega o nota, vamos colocar ele aqui. Só que essa visualização que eu quero com ele não é um gráfico nem nada assim. Eu quero simplesmente fazer uma segmentação de dados, um filtro. Esta opção aqui. Vou clicar nele e agora ele alterou para um filtro. E o que esse filtro tem? As notas existentes dentro do campo nota, que é o que a gente selecionou ali no filtro. Então, agora aqui, nós podemos simplesmente vir aqui e arrastar essa barra. E conforme a gente determinar aqui, ou alterar o valor aqui, escrevendo mesmo, a gente vai ver dados específicos de acordo com o nosso filtro. No caso aqui, notas entre 4 e 8. O que for diferente disso não está aparecendo. Então, agora aqui a gente tem só as pessoas que foram aprovadas com a nota entre esses valores, que foram reprovadas. Aqui também a média passou a ser calculada dessa forma e aqui o gráfico de pizza também foi atualizado com esse critério que a gente acabou de passar. Certo, pessoal? Espero que não tenha sido muita coisa aí para um primeiro contato, mas vocês já puderam ver, né, como é fácil a gente utilizar, né? Muito a ideia aqui de arrastar e soltar e depois vai ali e faz alguma alteração aqui no visual, seja de formato, seja de valores, né? Sempre prestando atenção se o que a gente está informando aqui nos eixos, legendas, valores, está de acordo com aquilo que a gente quer visualizar. Então tu vai ali, arrasta, se a visualização não ficou do jeito que tu quer, olha aqui as configurações com mais calma, ajusta elas e deixa então elas de acordo, né, para que reflita o que tu está querendo enxergar. Nas próximas aulas, então, a gente vai vendo com mais calma as opções de visualização que a gente tem, as configurações mais avançadas, de maneira que a gente consiga aí deixar esses nossos dashboards, então, cada vez mais profissionais e, inclusive, também conseguir integrar eles lá com R, lá com Python, para ter opções de Machine Learning, opções mais avançadas que tragam aí bastante valor para o nosso dashboard e deixe ele cada vez mais sofisticado.